Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 6 da classe Juvenis, classe Daniel, e o título da nossa lição é a seguinte pergunta: Salvação? O nosso texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, onde a palavra de Deus nos diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ao escrever aos cristãos de Éfeso, o apóstolo Paulo declara que pela graça sois salvos. Isso significa que a salvação é obra de Deus e não do homem. O pecador é incapaz de salvar-se, pois seu coração é inclinado ao mal. No comentário bíblico de Adam Clarke, encontramos o seguinte: Porque pela graça sois salvos através da fé, como agora somos trazidos a um estado de salvação. Todos os nossos pecados são apagados e vocês fizeram participações do Espírito Santo. E tendo uma esperança cheia de imortalidade, vocês não devem atribuir isso a nenhuma obra ou mérito seu, pois quando este evangelho chegou a você, todos foram encontrados mortos em ofensas e mortos em pecados. Portanto, foi a misericórdia gratuita de Deus para você, manifestada por Cristo, em quem você foi ordenado a crer. E tendo crido, pelo poder do Espírito Santo, vocês receberam e foram selados pelo Espírito Santo da promessa, de modo que essa salvação não é em sentido algum de vocês mesmos, mas é dom gratuito de Deus, e não de qualquer tipo de obra, para que nenhum homem possa se gabar de ter realizado sua própria salvação, ou mesmo ter contribuído com alguma coisa para ela. Pela graça sois salvos pela fé em Cristo. Esta é uma doutrina verdadeira e continua a ser essencial para a salvação do homem até o fim do mundo. Então a salvação não é uma obra engenhosa do homem. Ela é um projeto de amor idealizado por Deus Pai, executado por Jesus Cristo, o Filho, e aplicado diretamente em nossos corações, diariamente em nossos corações, pelo eficiente Espírito Santo. Éramos inimigos de Deus, estávamos mortos em nossos pecados, mas mesmo assim Ele nos amou de uma maneira tão grande que se entregou por nós. Salvação é o amor de Deus em ação. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João capítulo 3, versículo 16. Então Deus não foi pego de surpresa quando Eva e Adão pecaram, desobedecendo a Deus e comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, conforme encontramos em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Cristo se entregou à morte de cruz por nossos pecados, conforme podemos encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. E pela graça, pelo favor imerecido de Deus para conosco, temos acesso à salvação pela fé em Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 8. Então, como estamos falando sobre a doutrina bíblica da salvação, é oportuno citar a nossa declaração de fé, onde encontramos que a salvação é o livramento do poder da maldição
do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. Todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Então, a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, conforme Atos capítulo 10, versículo 43. Então, trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus, por meio de Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os nossos pecados, conforme segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Então, somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador, elevá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras, conforme a nossa leitura bíblica, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Conforme a gente encontra lá em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9, conforme já citamos anteriormente. No livro Doutrinas Bíblicas, então encontramos que a salvação do homem, como parte do programa de Deus, existia mesmo antes da criação. Um arranjo para a redenção da humanidade caída. Em outras palavras, a morte de Cristo para resgatar-nos de nossos pecados não era um plano alternativo, nem um remendo, mas uma solução definitiva. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Então a provisão fora decretada pela presciência de Deus antes mesmo da queda do homem no Éden, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Então o cristianismo não é uma mera religião, foi instituída na mente de Deus antes do alvorecer dos tempos, essencial para se compreender a conexão entre a morte de Cristo na cruz do Calvário e a nossa salvação, acha-se o conceito de sacrifício. Então esta instituição que apontava sempre para um melhor sacrifício, né, conforme encontramos em Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao 14, foi ordenada por Deus a fim de nos servir de perpétua lição a respeito do pecado, da santidade, da culpa e da pena pela transgressão. Então, o derramamento de sangue era a parte essencial dos sacrifícios do Antigo Testamento, pois o salário do pecado é a morte, conforme encontramos em Romanos capítulo 6, versículo 23. Além do mais, o sangue representa a vida derramada na morte, conforme Levíticos capítulo 17, versículo 11. Por conseguinte, a lei de Moisés deixava bem claro que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, né, de pecado, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 22. Então o sacrifício de touros e bodes, embora fosse uma boa instituição, era temporário. Faltava-lhe a perfeição de um sacrifício único e definitivo, né? Conforme Hebreus capítulo 10, versículo 11. Pois o sangue dos animais sacrificados jamais poderia tirar-nos os pecados. Encontramos isso em Hebreus capítulo 10, versículo 4. Então Deus, porém, o aceitava por tipificar o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Mas vindo a plenitude dos tempos, Jesus ofereceu-se como sacrifício único, perfeito e insubstituível, conforme encontramos em Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 até o 14. Então, o conceito de sacrifício acha-se alicerçado sobre a necessidade de expiação. Expiação significa cobrir o homem com um preço.
Então o pecado aliena o homem do Deus Santo. Ele não pode tolerar o pecado. Então a expiação é o ato divino mediante o qual o pecado é coberto pelo preço do sangue derramado, mostrando que o salário da transgressão já está pago. Então, e assim Deus, né, dessa forma, Deus pode olhar-nos mais uma vez com favor. No dia da expiação, a lei exigia que 2 bodes fossem oferecidos como oferta pelo pecado. O sangue do primeiro era aspergido sobre o propiciatório, a tampa de ouro batido da Arca da Aliança. Sobre o propiciatório achava-se os 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra. A lei, que havia sido quebrada, reivindicava o julgamento e a morte do transgressor. Todavia, aspergido o sangue, Deus não mais olhava a lei quebrantada, mas a morte do animal impoluto que o sangue representava. Agora, pois, já havia base para a misericórdia, a graça e o perdão. O segundo bode, o expiatório, que literalmente significa um bode para remoção, era enviado para o deserto, indicando que os pecados não somente haviam sido perdoados, mas igualmente desaparecido. Então todo esse ritual apontava para a morte de Cristo, através de quem recebemos o completo perdão de nossos pecados. Então como ocorreu, né, a expiação? Deus não é somente santo, ele também é amor. Em seu infinito amor, dispôs, né, a sofrer a pena pelos nossos pecados. E por isto, né, que a santidade e o amor de Deus convergem sobre a cruz de Cristo. Aí, a santidade divina é plenamente satisfeita e o seu amor exibido aos olhos do universo. Deus Filho, o sacrifício perfeito, suportou em sua própria pessoa a ira de um Deus ofendido, para que os transgressores não sofressem a punição eterna, o lago de fogo. Então, na expiação, há diversos termos que precisam ser explorados. Temos, em primeiro lugar, o termo vicário. Esse vocábulo significa no lugar de outrem. Então, Jesus não morreu pelos próprios pecados, pois era e é o imaculado Cordeiro de Deus, conforme João capítulo 8, versículo 46 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Conforme Isaías já havia profetizado, ele foi ferido pelas nossas transgressões, conforme Isaías capítulo 53, versículo 5. Por isso, destacou Paulo, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. É por essa razão que nós, evangélicos, professamos a morte vicária de Cristo. Ele morreu em nosso lugar, substituindo-nos cabalmente. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, conforme encontramos em João capítulo 15, versículo 13. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, conforme Romanos capítulo 5, versículo 8. Então a expiação de Cristo sobre a cruz importou em satisfação, pois atendeu às reivindicações da lei e da justiça de Deus. Ela proveu-nos um ponto de apoio para que Deus nos olhasse como se fôramos justos, e de fato agora somos. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, a seu Filho como um sacrifício expiatório. Então, entendida como a libertação da culpa do pecado e do justo julgamento de Deus, a salvação jamais deverá ser compreendida como uma conquista humana,
mas como uma dádiva divina. Deus não só planejou a salvação na eternidade, conforme encontramos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e Apocalipse capítulo 13, versículo 8, mas executou na cruz em Cristo, conforme encontramos em Hebreus capítulo 10, do versículo 18 até o 22. E como também a consumará nos céus, conforme encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Então a salvação é um fato, um processo e uma promessa. Envolve o passado, o presente e o futuro. É uma obra maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na justificação fomos salvos no passado, da purificação do pecado por um Salvador crucificado, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 1. Segundo Paulo, todos pecaram, conforme já falamos anteriormente, essa passagem de todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, pois os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Éramos inimigos de Deus, conforme Romanos, capítulo 5, versículo 10. Entretanto, Cristo morreu na cruz por nossos pecados, pagando a dívida que era contra nós, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 14. Então fomos justificados pela fé em Jesus, declarados justos pelos méritos de Cristo, e agora nenhuma condenação existe para nós, conforme encontramos em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 2. Então, através da justificação, estamos sendo salvos do presente, do poder do pecado por um Salvador vivo, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 16. O mesmo Deus que nos resgatou do império das trevas e nos declarou justos, continua nos tornando justos, arrancando o mundo de dentro de nós, a fim de nos tornar imagem do seu Filho, conforme encontramos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Pois nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 4. Entretanto, seremos salvos no futuro da presença do pecado, por um Salvador que virá. Isso encontramos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Em breve, no arrebatamento, estaremos livres para todo sempre da presença do pecado. Então, viveremos eternamente com o Senhor e teremos nosso corpo glorificado. Então, conforme Nancy Pearcey, a redenção não é somente ser salvo do pecado, mas também ser salvo para algo, retornar à tarefa para a qual fomos originalmente criados. Então, ao encontrar com Cristo, desfrutarmos do poder transformador do Evangelho, somos chamados tanto para pregar as boas novas de salvação, quanto para cuidar e preservar a boa criação de Deus. Então precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Por fim, a salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.